Salve, queridos! Não é novidade para ninguém que a gente vive tempos complexos e desafiadores, né? Onde os valores estão em constante transformação e as fronteiras entre o certo e errado parecem cada vez mais tênues. E então, nessa realidade, muitas pessoas buscam alicerce sólido para pautar suas decisões e condutas. A Bíblia Sagrada, para milhões ao redor do mundo, é essa fonte de orientação eterna. Seus princípios morais e éticos não apenas moldaram civilizações, mas continuam a oferecer respostas para quem deseja viver de maneira íntegra, justa e em comunhão com Deus. Então, no vídeo de hoje, nós vamos explorar um pouco, os ensinamentos bíblicos sobre a moral e a ética e como aplicá-los na vida cotidiana. Vamos percorrer os fundamentos lançados no Antigo Testamento, aprofundar no exemplo e ensinamentos de Jesus Cristo e entender como na prática a gente pode refletir esses valores em nossos relacionamentos, decisões profissionais e a vida espiritual. Então, a Bíblia, ela apresenta a moralidade como intrinsecamente ligada ao caráter de Deus. No livro de Levítico, que é de um dos 4 livros do Deuteronômio, que eu já fiz um vídeo aqui sobre o Deuteronômio, então no Levítico, no capítulo 19, diz: Deus declara: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Assim, a moralidade bíblica não é simplesmente um código de conduta, mas um chamado à imitação do caráter divino. Os 10 mandamentos, que está no livro do Êxodo, no capítulo 20, que eu também fiz um vídeo aqui sobre o Êxodo, eles constituem uma das mais claras expressões da ética bíblica, abordando tanto a relação com Deus, os 4 primeiros mandamentos, quanto a relação com o próximo, os 6 seguintes. Então, assim, não adorar outros deuses, honrar os pais, não matar, não adulterar, não roubar, que são princípios universais que formam a base de muitas legislações contemporâneas. Um outro alicerce importante é a ênfase na justiça, misericórdia, humildade, sintetizada pelo profeta Miqueias. Ele disse: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isso está no capítulo 6 de Miqueias. E aí vem Jesus Cristo, o modelo supremo da vida ética. Seus mandamentos e os profetas são a base, no Antigo Testamento. Jesus Cristo é o ápice da ética bíblica. Então, em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, ele leva os padrões morais a um nível mais profundo que toca o coração e a intenção. Então, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê que Jesus Cristo vem e traz um grau de sofisticação muito grande, nos textos bíblicos. Então, quando a lei dizia não matarás, Jesus ensina que até a ira contra o irmão já é um pecado digno de julgamento. Isso está no capítulo 5 de Mateus. Da mesma forma, ele aprofunda o mandamento sobre adultério, ensinando que o simples olhar com desejo impuro já viola o princípio da pureza, também em Mateus capítulo 5. Jesus também introduz a regra de ouro. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Isso já está no capítulo 7 de Mateus. Quer dizer, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você, em síntese. Então, essa ética é revolucionária por seu caráter ativo e positivo, que sim, não basta evitar o mal, é necessário praticar o bem. Isso, veja a sutileza, que nós estamos falando. Uma coisa é evitar o mal, outra coisa é
além de evitar o mal, é praticar o bem. Então Cristo fala dessas duas coisas. Então, o amor, além disso, né, o amor passa a ser o princípio central, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso já está no capítulo 22 de Mateus também. O apóstolo Paulo de Tarso, que eu também já fiz um vídeo aqui também, ele na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele apresenta os frutos do Espírito como evidência de uma vida moldada pelos princípios de Deus, ou seja, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o que eu acho mais difícil de todos, o domínio próprio. Com cada um desses frutos revela virtudes que norteiam o comportamento ético. Então, o amor, a base de todos os outros princípios. Então, amar implica querer e fazer o bem ao próximo, mesmo quando isso exige sacrifício. Alegria e paz indicam uma vida equilibrada, emocional e espiritualmente. Paciência e mansidão, essenciais para lidar com as falhas alheias e promover a reconciliação, algo em falta nos dias de hoje, principalmente a paciência. E o domínio próprio, que é chave para resistir às tentações e manter a integridade. Então, esses frutos não são apenas metas a serem alcançadas, mas resultados da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Então, assim, quais são os princípios bíblicos que nós podemos aplicar na vida cotidiana? O primeiro deles é na própria família. Então, a Bíblia orienta que haja respeito mútuo, amor sacrificial e compromisso. Então, maridos são chamados a amar suas esposas como Cristo amou a própria igreja. Isso está em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 5. E filhos devem honrar seus pais, aí já no capítulo 6 também de Efésios. No trabalho, a ética cristã valoriza a honestidade, diligência e justiça. Então o apóstolo Paulo exorta, ele fala: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso está na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Bom, já falei aqui que as cartas de Paulo, todas elas devem ser lidas, em especial carta aos Romanos, que para mim é a melhor carta de Paulo e um dos melhores textos de toda a Bíblia. E eu estou falando de Antigo e Novo Testamento. Se você não teve a oportunidade de ler a carta de Paulo aos Romanos, leia. Não leia uma vez, leia 30 vezes. Eu já li 8 vezes e vou continuar lendo. Cada vez que eu leio, descubro uma coisa nova. Aonde mais a gente pode aplicar os princípios bíblicos na nossa vida? Na vida espiritual, sem dúvida nenhuma. Então, manter a integridade não apenas no que é visível aos homens, mas também no íntimo do coração. E Jesus, ele alerta a gente contra a hipocrisia e ensina a cultivar uma espiritualidade autêntica. Quando ele falava para os fariseus, que eram os religiosos da época: cara, vocês são hipócritas, vocês falam uma coisa, fazem outra, vocês não acreditam naquilo que pregam, ficam rezando para que todo mundo veja. Essa era uma, entre várias críticas que Jesus tinha com os fariseus. E aplicar também, na sociedade. Então, o cristão é chamado a ser o sal da terra e luz do mundo. Em Mateus, no capítulo 5. Ele diz, influenciando positivamente a comunidade, promovendo justiça social, combatendo a corrupção e socorrendo os necessitados. Esse negócio aí de sal da terra é uma coisa que eu sempre ouvi e falei: mas eu nunca entendi direito esse negócio de ser o sal da terra. Tem até música que fala nisso, Então, assim, quando Jesus disse que os seus seguidores deveriam ser o sal da terra, ele estava fazendo o quê? Ele usou uma metáfora, usava várias metáforas, parábolas, E essa metáfora, ela é rica em significado cultural e espiritual. Essa frase está, de novo, no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte. O que Cristo falou? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta senão
para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que é ser pisados pelos homens? Em locais que neva, que fica gelo no chão, o que a prefeitura faz? Ela joga sal no chão, né? Que é um sal que não serve para muita coisa, mas ele serve para evitar o congelamento do piso, né, no chão, para evitar quedas, né, que os carros não baterem. Então joga-se muito sal na terra, e isso acontecia também na época de Cristo, né? Então se jogava sal no chão, que era um sal que não servia para mais nada. Então ele fala, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais para senão lançar fora e ser pisado pelos homens, né? E o que o sal significava na época de Jesus? Então, na cultura do Oriente Médio do século I, o sal tinha várias funções essenciais, né? E Jesus provavelmente estava evocando todas elas. Então, o primeiro sentido era de preservar. Então, o sal era usado para conservar os alimentos. Não tinha refrigeração na época, lógico, né? Principalmente carnes e peixes, num tempo em que não tinha como refrigerar. Então, assim, o sal impedia a corrupção e o apodrecimento do alimento. O sal é usado até hoje também, né? Para preservar carne de sol, né? Salga-se a carne. Então, é uma forma de preservar, né, o alimento, que ele não apodreça. E a aplicação espiritual disso, que Jesus está dizendo que os cristãos devem impedir a corrupção moral do mundo, mantendo e promovendo valores divinos onde estiverem. Então, ser sal da terra é ser uma influência preservadora contra a decadência do pecado. E ele faz essa analogia, né? Então, assim, um alimento que não está salgado e está no tempo, ele decai, ele apodrece. Então, Cristo exorta os cristãos a serem o sal que preserva as coisas. E também, né, o outro sentido é dar sabor. O sal também realça o sabor dos alimentos, é um prato sem sal, insosso, sem graça, como a gente sabe, né? E a aplicação espiritual disso, então, significa que a presença de um cristão verdadeiro deve tornar o ambiente melhor, mais justo, mais humano, mais cheio de graça, né? Então, assim como o sal dá gosto, o cristão deve tornar a vida mais plena, levando esperança e propósito para todos. Também o sentido de purificação, o sal, né? Então, o sal era usado em rituais judaicos como símbolo de pureza e santificação. Então, você vê muita coisa sendo falada do sal no livro de Levítico, no capítulo 2. E a aplicação espiritual disso é que o cristão deve buscar uma vida pura diante de Deus, sendo exemplo de integridade e santidade para os outros. Também o sal, no sentido de criar sede. Como assim? Então, o sal naturalmente aumenta a sede, certo? E a aplicação espiritual disso é que a vida de um cristão coerente, com alegria e sabedoria, pode despertar no outro a sede por Deus. Esse é o conceito, né? Levando as pessoas a querer conhecer a fonte de sua esperança, que era Jesus, né? E o perigo do sal sem sabor, né? Sem sabor entre aspas, claro. Que Jesus adverte, se o sal perder o sabor, para nada mais serve. E isso representa então um cristão que perde sua essência, sua integridade ou proximidade em Cristo. Então é um alerta contra viver de forma mundana ou indiferente, deixando de cumprir o propósito de Deus. Então, em resumo, ser o sal da terra é ser uma influência positiva e transformadora no mundo, preservar os valores do reino de Deus, tornar a vida mais significativa ao redor, despertar sede por Deus nas pessoas e manter a pureza e integridade espiritual. Bom, e quais são então os desafios de viver uma vida ética atualmente? Vários, né? Bom, viver segundo os princípios bíblicos em um mundo tão plural quanto o nosso, e principalmente não só plural, mas relativista, né, onde tudo é relativo, isso exige das pessoas coragem e discernimento. Então, questões atuais, questões contemporâneas como ética, uso da tecnologia, bioética, justiça social, sexualidade e meio ambiente, demandam uma aplicação mais contextualizada, mais fiel
dos ensinamentos bíblicos. Então, a Bíblia, embora escrita há milênios, ela oferece valores atemporais, que podem e devem ser aplicados às novas realidades. Então, por exemplo, a prática do cuidado com o meio ambiente pode ser fundamentada no mandato de Deus para o homem, cultivar e guardar a criação. Então, isso está em Gênesis, logo no capítulo 2, que é o primeiro livro da Bíblia. A ética cristã também exige postura firme contra práticas desonestas. Ainda que socialmente aceitas, e disposição para perdoar e reconciliar, mesmo quando a cultura prega vingança ou cancelamento. Cancelamento tão atual nos dias de hoje. É importante reconhecer que, segundo a Bíblia, nenhum ser humano consegue, por si só, viver de forma plenamente ética e moral. Todos pecaram, isso está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e carecem da graça de Deus. Então, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala muito disso. Cara, não adianta, somos todos pecadores, e sem Deus você não consegue viver, e isso está em outros textos da Bíblia também, onde se fala que, cara, viver sem Deus, viver uma vida, Você pega, por exemplo, o texto de Eclesiastes, do rei Salomão, que eu também fiz um vídeo, eu recomendo que você assista e também leia. O rei Salomão, vocês sabem, filho do rei Davi, foi considerado o rei mais sábio de toda a história, muito embora fez lambança também, Não teve personagem bíblico que não tenha feito lambança, exceto o Cristo. E ele fala da vida dele, que ele teve tudo, ele foi herdeiro de pai rico, Tudo que ele podia querer teve, não sei o quê, e ele diz, em Eclesiastes, tudo que ele tentou para ser feliz e nada dava certo. E aí ele chega à conclusão que foi, cara, o único caminho da felicidade é viver de acordo e para Deus. Assistam o vídeo do Eclesiastes, que é muito legal. Então, através do nosso nascimento espiritual e da ação contínua do Espírito Santo, que o cristão é capacitado a viver segundo os padrões divinos. Então, a oração, o estudo das Escrituras, que é um pouquinho do que eu faço aqui no canal, no Palavra S.A., trazer um pouco dos textos sagrados para vocês, e a comunhão com outros crentes são meios pelos quais essa força é renovada diariamente. Aí, da igreja também é outro. E o apóstolo Paulo, ele fala, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está na carta aos Gálatas, no capítulo 2. E essa vida em Cristo que torna possível a prática dos princípios éticos e morais ensinados na Bíblia. Veja só, essa é uma das declarações mais profundas sobre a identidade do cristão em Cristo. Então vamos entender essa passagem por partes, porque vale a pena. O que Paulo está falando? Ele está falando, cara, depois da crucificação em Cristo, eu não vivo mais. Eu fui crucificado junto com ele. Como assim? Eu fui crucificado, morri para a minha vida anterior e renasci como Cristo em outra vida. Então, assim, o que significa isso? Paulo está falando de uma identidade, uma identificação espiritual com a morte de Jesus. Ele não está dizendo que morreu literalmente na cruz. Ele vai morrer muito tempo depois em Roma, decapitado pelo imperador romano. Mas ele está falando que com a morte de Cristo, ele morreu também, mas que sua velha natureza, o eu dominado pelo pecado e egoísmo, foi simbolicamente crucificado com Cristo. Então ele está falando dessa vida pecadora antes. Então eu morri para essa vida e renasci em outra vida. Então já sou outro. Tá certo? E isso ele fala no capítulo 6 de Romanos. Ele diz assim, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. E ele fala que a vida ao pecado leva, sem dúvida nenhuma, à morte. E, dado que o ser humano
não importa quem, sempre estará a serviço de algo. Ele fala, então, quando o Cristo morreu, eu passei a servi-lo, certo? E aí, como eu sou escravo de Cristo, como ele sempre se apresenta nas cartas, eu, Paulo, escravo de Cristo, né? Eu estou aqui servindo ele, certo? Então eu abandonei essa vida, né? Ou seja, Paulo está dizendo que ao crer em Cristo, ele morreu para esse estilo de vida antigo e uma vida nova começou. E aí fala, né, também, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que isso significa? Você veja a profundidade do que Paulo está falando, né? Agora, a vida que Paulo vive não é mais guiada pelos seus próprios desejos, mas pelo Espírito de Cristo, que habita nele. E esse é o coração da vida cristã. Porque muita gente acha assim, Cristo foi crucificado, não tem nada a ver com isso, tal. Então ele foi, que pena, foi sacanagem. Mas ainda bem que eu não fui. Eu falei, cara, você não está entendendo a história. Quando ele foi crucificado, se você é um cristão sério, que leva a religião e as palavras de Cristo a sério, você precisa entender, fala, cara, a gente também foi crucificado. Como? Com essa identificação espiritual. Morrendo para uma vida que não leva a nada. Então, assim, é deixar de viver segundo o ego, o orgulho, a carne, e permitir que o caráter, o amor e a vontade de Cristo se expressem através de nós. Esse é o verdadeiro espírito de um cristão. Então, assim, Paulo não perdeu sua individualidade, mas seu eu egoísta foi substituído por uma vida centrada em Cristo. É muito legal esse conceito. Então, assim, a vida que agora vivo na carne, Paulo falando, né? Vivo-a na fé no Filho de Deus. Então, mesmo vivendo ainda um corpo físico na carne, Paulo explica que sua vida agora é vivida na fé, ou seja, totalmente dependente da graça, amor e direção de Jesus. Né? Essa fé está firmada em alguém que, primeiro, me amou, né? Jesus ama pessoal intensamente cada um de nós, e se entregou a si por mim. Então Jesus morreu voluntariamente, substituindo-nos na cruz. Então Cristo poderia falar, tô fora, mano. Foge, assim, não me deixa pegar, não vou ser crucificado. Não, ele se entregou voluntariamente. Né? Então, o que Paulo quis dizer em Gálatas, no capítulo 2, eu vou fazer um vídeo aqui sobre a carta de Paulo aos Gálatas, é que o velho Paulo, dominado pelo pecado, morreu com Cristo. Ele deixou de ser aquele. Assim como Santo Agostinho também, que eu já fiz um vídeo sobre Santo Agostinho, que para mim foi um dos principais intelectuais da humanidade. Né? Agora é Cristo que vive nele, né? Orientando suas palavras, atitudes e decisões. E ele vive pela fé, e essa fé é movida pelo amor de Jesus. Né? E essa nova vida é uma união espiritual com Cristo que transforma tudo. Eu estava falando de Santo Agostinho, ele era, né, o cara era forte na balada. Né? Ele era uma vida pecadora, coisa. Até que uma criança deu uma Bíblia para ele, falou para ele ler, e aí teve essa, vamos chamar assim, essa conversão em Cristo. O que aconteceu com Santo Agostinho, né? Ele morreu por aquilo. Quando os amigos dele chamavam ele, vamos lá, bebê, sextou, né? Ele falava, cara, não sou aquele lá que vocês convidavam para zoada, não existe mais. Eu sou uma nova pessoa que morreu. Essa pessoa antiga morreu na cruz junto com Cristo. É claro que você está falando assim, mas pô, então agora ao fazer isso a gente tem que aproveitar a vida, a gente tem que virar tudo crente, tem que ficar rezando o dia inteiro. Se você entendeu isso, peço desculpas, porque você está totalmente errado. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso, né? Nós estamos falando de uma mudança de uma pessoa que serve ao pecado, que segundo Paulo só tem um caminho, que é a morte, servir o pecado. E hoje em dia, né, quando a gente está fazendo um vídeo aqui sobre questão de ética, moral, na sociedade de hoje, as pessoas confundem a libertinagem com liberdade. E isso não é legal. Eu vou pegar aqui a Bíblia para ler um trecho aqui. Lembrando que a Bíblia que eu leio é essa daqui, né? A mensagem. Quer dizer, não é a Bíblia que eu leio. É uma das Bíblias que eu leio
que eu estudo, porque eu já falei que ela é uma Bíblia com linguagem contemporânea. Se você não tem essa Bíblia, compre a mensagem, porque é escrito de um jeito que você entende. Tá certo? Então, Paulo fala, né, na carta de Paulo aos Coríntios, que eu já fiz um vídeo aqui sobre os Coríntios também, vai Coríntios, no capítulo... O Coríntios tem Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 6. Essa frase certamente você já ouviu, que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, eu tenho liberdade, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Nem tudo é bom para mim. Então, assim, o que o Paulo fala? Né? Ele fala assim, que o pecado transmite a ideia ilusória de liberdade. Eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa, eu danço, tiro foto pelado, né? Aquelas coisas, né? Aquela zoada toda, né? Principalmente alguns artistas, homens e mulheres, que estão, né? Que fazem essas coisas. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Então a Bíblia fala do pecado como um tipo de senhor que escraviza seus servos e os retribui com o salário da morte. Isso já está em Romanos no capítulo 6. Né? Então, assim, o ser humano foi feito para servir. A gente sempre está servindo alguém. No caso aqui, a serviço do pecado. E Paulo fala o seguinte, né? A única maneira de não estar sob a servidão do pecado é estando sob a servidão de Cristo. E Cristo fala, né? O meu jugo é leve. O que é jugo? É que eu já falei aqui também, né? Aquela peça de madeira que se coloca nos bois para puxar o carro de boi, né? Cristo fala, meu jugo é leve. Me siga, tal, e você vai ficar tranquilo. Tá certo? Então, eu trouxe esse texto aqui que eu peguei agora na Bíblia, né? Nem estava programado, porque ele tem muito a ver com essa questão de ética, de moral, que Paulo faz. Eu estou falando disso aqui há 2000 anos, né? E Coríntios, a gente sabe que se você não viu o vídeo lá de Coríntios, assista, porque Coríntios pensa num povo zoado, pensa num povo que gostava da bagunça, né? Tanto é que Paulo nem queria ir para lá. Deus falou, não, vai sim. Ele falou, não, mas veja bem, será que o Waze não está com problema? Será que você não viu errado isso aí? Não, é lá mesmo. É lá que eu quero que você vá. Que aquilo era um antro, né? Aquilo era uma cracolândia da época. Era uma coisa, paganismo lá rolava solto, o negócio era meio complicado. E Paulo vai lá falar dessas questões, imagina. Né? Bom, então, os princípios morais e éticos da Bíblia não são teorias abstratas. Um negócio escrito há mais de 2000 anos, então isso aí já está antigo. Não está antigo nada. Se você ler, né, como eu falei, carta de Paulo aos Romanos, leia inteira. E Paulo vai explicar muita coisa lá. Né? E principalmente aspectos. Por quê? Né? Por que o Paulo ele foi o explicador da história. Né? Ele não conheceu Cristo, né? Apóstolo Paulo. Ele andava com Cristo? Não, ele não conheceu. Né? Quando ele se converteu no caminho de Damasco, que ele estava lá andando, ele estava indo para Damasco para quê? Para caçar cristão. Ele era um judeu inteligentíssimo, muito culto, não sei o quê. Falou, esse povo está atazanando a nossa vida aqui. E ele tinha o aval do Sinédrio, né, que eram os religiosos e tal. Falou, não, vou lá caçar cristão para eles pararem com isso. E aí no caminho de Damasco, ele vê uma luz, não sei o quê, e ele ouve Cristo falando, Paulo, por que me persegues? Aí fica cego 3 dias, não sei o quê, aí ele vai, some 3 anos. Some que fala, a gente não tem registro do que ele fez nesses 3 anos. Aí ele começa a evangelização, e ele foi o grande responsável por evangelizar muitas cidades. Então, e ele estava explicando para as pessoas, imagina, uma religião que estava começando, ninguém não tinha Bíblia para ler, certo? Então ele estava explicando para as pessoas, dando conceitos, em conceitos muito sutis,
sobre o que significava o amor de Cristo. Tá certo? Então, essas teses, essas teorias não são abstratas, mas são diretrizes práticas para uma vida que honra a Deus e beneficia o próximo. E eles moldam não apenas as grandes decisões, mas também as pequenas atitudes do dia a dia. Aliás, eu acho que grande parte, né, das questões das pessoas está nas pequenas atitudes do dia a dia. As grandes decisões, você pensa, reflete, vê, e a chance de tomar uma decisão melhor, você pensou, refletir, mas as pequenas do dia a dia é que a gente tem que ficar atento, porque a gente está no automático. Né? Então, viver de acordo com esses ensinamentos é um processo contínuo de aprendizado. E não só de aprendizado, mas aprendizado, arrependimento, renovação e principalmente crescimento. Então, é claro que é um desafio grande, mas também é uma fonte de profunda realização e paz. Por quê? Né? Porque alinha a vida do cristão com o propósito para o qual ele foi criado. Então, que cada pessoa, né, está vendo esse vídeo, claro que é um super resumo, né? Eu espero que vocês que estão assistindo se sintam encorajados a buscar, com a ajuda de Deus, sempre, né? Viver uma vida que reflita a justiça, a misericórdia e o amor ensinados nas Escrituras. Assim a gente tem a chance, né, de sermos verdadeiramente luz em meio às trevas e sal que preserva os valores eternos em um mundo em constante mudança e, lamentavelmente, degradação. Sejamos, pois, o sal da terra. Para o mundo? Não precisa. Pode ser para as pessoas que você tem um convívio mais próximo. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.